Olá, eu sou Rosana de Moraes, sou idealizadora do projeto de Portas Abertas. Está disponível no YouTube, no Facebook e futuramente na Diário TV. E eu estou aqui com um grupo que vai estar falando sobre obesidade e a gente vai estar conversando com alguns especialistas que vão estar ajudando você a se informar melhor. Nada melhor que você estar com pessoas que sabem do assunto, né? Então vamos estar falando com a Ana Paula Gatto, que é psicóloga clínica, terapeuta familiar, casal também, né? E coach de emagrecimento. Catiúcia Medeiros, que é nutricionista funcional. Márcio Fragoso, professor de Educação Física e sargento do Corpo de Bombeiros de Teresópolis. Doutora Gisele Nantes, clínica médica com pós em endocrinologia e saúde da família. Nossos agradecimentos, colaboração fundamental, né, da enfermeira Natália Benevides, que nos incentiva nesse projeto, e também do Diego Branco Filmes, que está nos ajudando agora nesse projeto. A pousada Eco Rural, que está aqui fornecendo nosso cenário, né? A Patrícia Lopes, da L'Equipe Designers, e Diário TV, netdiario.com.br. Então vamos começar a nossa roda de conversa e se você tiver alguma dúvida, é só deixar aí na descrição da postagem que um dos nossos especialistas aqui presentes vão estar respondendo posteriormente para você, tá bom? Então, vamos começar então com a doutora Gisele, que vai estar falando com a gente sobre como que as pessoas chegam à obesidade, já que a população, né, às vezes não entende muito bem o porquê que ela está passando por aquela transformação. Pessoas que já nascem com essa predisposição, vamos ver, né, o que os especialistas dizem, mas aquelas que adquirem a obesidade ao longo da vida, né? Depois de uma certa idade, começa a ficar mais cheinho, aí vai deixando de lado os exercícios, a alimentação e outras coisas mais que nós vamos debater aqui. Doutora, então por que as pessoas têm essa tendência à obesidade, principalmente agora no Brasil, né? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E a obesidade é uma doença e ela deve ser tratada como tal, tá? Ela é multifatorial e ela hoje é considerada uma epidemia mundial. Cada vez mais vem crescendo e a tendência está sendo a piora, principalmente pelos hábitos alimentares e também pelo sedentarismo da população. Tá? Então são vários fatores, existem sim os fatores genéticos, tá? Mas eles não são os principais, normalmente são os hábitos alimentares e o sedentarismo. Os hábitos começam ruins desde cedo. Nós temos o chamado ambiente obesogênico, né? Que é a criação, da introdução dos alimentos desde a infância, né? O que deve ser feito e o não. Então isso é importante que seja orientado desde muito cedo. Porque uma criança, por exemplo, com até 2 anos, não deve ter o contato, por exemplo, com o açúcar, que é um grande vilão. Tem que se evitar ao máximo, e hoje, né, nós vemos, inclusive, crianças com 1 ano tomando refrigerante, por exemplo. Então a gente sabe que isso, mais para frente, com certeza, vai levar a um problema. E tem todos os outros fatores emocionais, né? As ansiedades. Então, a pessoa fica ansiosa por alguma coisa e compensa na comida, né? Tá feliz, come. Tá triste, come. Isso, né? A psicóloga Ana Paula depois vai comentar. Isso aí. E aí também é um dos fatores, né, multifatorial. E com certeza existem os fatores hormonais, né? Então é muito importante que se descubra o ponto principal, porque ele é multifatorial, mas ele tem um ponto principal e que seja tratado principalmente de forma multidisciplinar. Eu acho que
o grande êxito do tratamento está no tratamento multidisciplinar. Sim, né? Família também tem que estar fazendo esse trabalho junto, porque também é desestimulador para uma pessoa só da família. E né? o mais legal é que quando você faz isso, você proporciona uma melhora no ambiente inteiro. Sim. Então, se você reeduca a sua alimentação, você não vai fazer uma alimentação diferente para você e para o seu filho. Sim. Você vai reeducar e... a família inteira. Isso, e tem uma melhora do ambiente. Ah, que ótimo. Né? Então vamos conversar um pouquinho com a Catiúcia Medeiros, que é nutricionista funcional e vai falar com a gente aqui, com você que está assistindo aqui a nossa roda de conversa sobre alimentos versus obesidade, né? Ou como começar essa reeducação alimentar. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né, podendo discutir esse assunto hoje tão atual e tão importante, porque como a doutora Gisele falou, a obesidade ela continua em crescimento e o nosso país ele tem se tornado um país obesogênico. E se você pensar principalmente na reeducação alimentar, eu gosto de discriminar a diferença de reeducação alimentar e de dieta, porque hoje a primeira intervenção que a pessoa procura ou é a medicamentosa ou é dieta. E eu falo que a dieta ela tem um prazo para terminar. Aquela restritiva mesmo. Exatamente. A pessoa perde um peso inicial que precisa, mas ela tem muita dificuldade de manter, porque ela não muda hábito. Ela só quer um resultado temporário. Agora, a reeducação alimentar é diferente, porque ela adota um estilo de vida novo, é claro, direcionado com essa mudança de alimentação. É porque quando a pessoa se reeduca, desculpa te interromper, a pessoa até vai no self-service, ela já sabe que aquele pouquinho ali, para ela já vai satisfazer, ela já foi reeducada. O que escolher, inclusive. São boas escolhas. E eu gosto muito dessa frase, assim, boas escolhas, porque a alimentação saudável, ela não é uma alimentação restritiva, é uma alimentação equilibrada. Sim. E a obesidade, ela tem tratamento. Então, a partir do momento que a pessoa consegue melhorar seus hábitos alimentares, ela vai apresentar uma perda de peso, é claro, porque vai consumir alimentos de melhor qualidade, e ela vai apresentar um resultado atemporal. O certo, assim, que ela vá levando esses hábitos para a vida inteira, e com certeza, quanto mais ela aprende, mais ela recebe os benefícios, ela vai passando para a família, né? Muito bom. E tem uma pergunta aqui para a psicóloga, também nesse tema, que as pessoas descontam muito da comida, né? Qual é a causa? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Tantas falas, né? Que é uma oportunidade da gente estar aprendendo um pouquinho mais e complementando um pouquinho da fala da doutora Gisele, que fala da questão de ser já um caso de saúde, né? Um estudo em 2011 aponta que 48,5% dos brasileiros já são obesos. E a tendência, ou seja, em 2011, a tendência é que isso aumente. E a gente vem observando na prática clínica como isso é real. Um dos fatores que eu mais abordo no consultório é a questão da compulsão alimentar. Por que que eu olho o alimento de uma forma em que só ele pode me dar uma resposta de prazer? O alimento, ele tem duas funções, né? Ele tem a parte de nutrição, para alimentar o corpo, e tem a questão do alimento emocional. Para você ter uma noção, quando a gente come algo que a gente gosta, a descarga de dopamina no cérebro é equivalente a um orgasmo. Né? A um orgasmo, para você ver como é prazeroso para o ser humano o alimento. E não que não possa ser, claro que não. Mas eu tenho que entender exatamente. Dele, né? E se eu tenho algo que eu desloco para o alimento, se eu preciso pensar em alimento 24 horas, porque a maioria dos obesos tem essa questão quando você vai tratar em consultório. A gente tem um diário, que a gente chama de diário alimentar emocional, e eles colocam o período aproximado de tempo que eles estão aqui conversando, mas eles estão pensando em alguma coisa para comer. E hoje, na verdade, é tão sério que os últimos estudos mostram que são 27 milhões de brasileiros quando você considera a obesidade. Mas quando você para observar o sobrepeso, aumenta para 75 milhões. Caramba. Gente, E uma coisa que é importante também, contribuindo assim com a nossa conversa, hoje se tem muito mais informação do que antigamente, e mesmo assim a obesidade continua em crescimento. E o porquê? A doutora Ana Paula ela vai falar aqui com mais propriedade, mas eu acredito que as pessoas têm dificuldade, têm a informação, mas têm dificuldade de aplicar essa informação. Aí vem o coach. E assim, como a gente vive uma sociedade midiática e
com uma resposta rápida para tudo, né? Então, assim, o alimento, ele vem, continuando um pouquinho da fala, se eu estou numa situação de frustração, se eu estou triste, né? O cérebro entende que eu preciso repor aquele prazer. O alimento é uma resposta super rápida ou não. Se eu tenho uma terapia hoje e vou só na semana seguinte, mais rápido bater um bom prato. Ou comer uma barra inteira de chocolate, por exemplo. Ou tomar um pote de sorvete. Então, assim, a questão da resposta rápida para trabalhar o desprazer. Né? Trabalhar aquela sensação ruim, a tristeza, a depressão, a ansiedade. A gente vive um tempo em que a gente tem que dar conta de tudo em muito pouco tempo. Então, isso tudo a gente transfere para o alimento. Então, isso tudo que nós estamos falando aqui sobre a obesidade, agora temos o Márcio Fragoso, que é professor de Educação Física e também é sargento do Corpo de Bombeiros, que vai dar um pouquinho de solução para isso aí, né? Porque tem a nutricionista e tem a questão física e tem a endócrino e tem a psicóloga para te ajudar, né? Isso, como é um tema que é multidisciplinar, né? A visão da educação física, né? É introduzir os exercícios de maneira adequada, né, para a patologia, né, para o obeso. Então, assim, não é qualquer exercício que pode se fazer, até mesmo por causa do sobrepeso, né? E assim, começar com exercícios que sejam também prazerosos, né, para dar uma continuidade, né? Para dar uma continuidade, né, dessa sequência de exercícios físicos, né? Então, assim, estudos demonstram que você realizando uma caminhada, por exemplo, né, 3, 4 vezes na semana, ou atividades até mais curtas, que são atividades intervaladas, que hoje está muito em moda, né, o High Intense Training, que é o HIIT, né, que eleva um pouquinho mais a frequência cardíaca, né? Para você queimar um pouco mais. Circuito? Também temos o treinamento funcional, que é o circuito, e tem o crossfit. Então tem uma gama assim de oportunidades, né? De exercícios variados para a gente poder aplicar para todas as pessoas, inclusive para os obesos, né? Então, sim, mas tem que se ter muito cuidado ao prescrever, né, determinado tipo de exercício. Então, assim, é interessante avaliar, né, ser bem específico, né, em cada caso, para poder prescrever o exercício correto, né, para esse tipo de situação. Eu queria só fazer um gancho com a fala do Márcio, que eu acho que deve ser uma prática de todos nós aqui. Quando chega um paciente obeso, com sobrepeso, eles têm uma urgência e uma emergência. E a gente, como profissional, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para isso. Né? Existem as dietas da moda, existem os facilitadores. Então, assim, é um caso de saúde. E se é um caso de saúde... Se ele chegou a esse ponto é porque ele reconheceu isso nele. É verdade. Porque também tem esse processo, né, de reconhecimento. Então, se é um caso de saúde, é um tratamento. Né? E como a Gisele falou, um tratamento multiprofissional, sim, e que tem um tempo de resposta. A gente falou um pouquinho de hábito alimentar, o cérebro entende o hábito, Rosana, você tem noção, para ele adquirir um novo hábito, no mínimo 90 dias. Caramba. Isso aí, 3 meses. Então, assim, é um tempo. Imagina essa prática de 40 anos comendo compulsivamente ou comendo errado. Já está ali então, assim, da infância, né? Exatamente. O fato dele ter procurado a primeira ajuda, porque qualquer um de nós aqui pode ser uma porta, né? Já é um fator muito importante. Mas esclarecer a essa pessoa e aos seus familiares que existe um tempo, que cada um tem um tempo, existe toda uma parte de metabolismo, os exames vão mostrar cada um. Exatamente, eu ia falar até isso com a doutora sobre metabolismo. Então a gente tem que pontuar e trazer uma tranquilidade para esse paciente. Então vamos passar para a doutora falar sobre metabolismo, já que você puxou o gancho. Na verdade, só voltando um pouquinho, é muito importante que nós tenhamos cuidado com o preconceito. Porque o obeso, ele sofre preconceito e ele mesmo acaba tendo preconceito consigo. Porque, na verdade, não é só fechar a boca, né? O tratamento da obesidade é um tratamento que tem que ter individualizado. Ele tem que ter um estudo, ele tem que ter uma avaliação, um exame físico, um olhar diferenciado, os exames laboratoriais. Por quê? Porque precisa se saber o que aconteceu,
Qual foi o ponto que fez com que isso começasse? Essa visão, né, de preconceito está muito incluída assim, na nossa sociedade. Sim. Com relação à aparência. Sim. Desde né? a escola, A né? estética. Na escola já chamam aquele gordinho. Mas a questão da Você vira referência. questão de Mas a referência, estética, né? assim, né? De O achar gordinho. que o forte, né? Ou a magrinha, né? Tem aquele padrão de beleza. E na verdade o padrão de beleza é de cada um. É a né? saúde. Como a qualidade de vida, né? Gente, olha, é muita coisa, né, que a gente deixou de falar aqui. Até eu tinha algumas perguntas para fazer, mas o tempo, infelizmente, é curto. Mas nós vamos estar tocando nesse assunto várias vezes mais para frente, porque o projeto está aí de portas abertas. Agradecer a todos os profissionais que estiveram aqui na pousada Eco Rural. Agradecer ao Diego Leal Filmes e também a Patrícia. Enfim, a Diário TV, que também está dando a força para a gente. Porque nós queremos dar informação e informação de qualidade. Isso é importante, porque às vezes a gente usa a internet e pesquisa lá, mas a gente não sabe exatamente qual é a fonte que está falando aquilo ali. Aqui é seguro que são profissionais da área, tá bom? Agradecemos a todos e até a próxima.